Sejam muito bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos falar sobre o último assunto desse, vamos dizer assim, essa sequência de assuntos sobre doutrinas básicas da fé cristã, né, da igreja. Como os irmãos sabem, nós temos 3 candidatos ao batismo, e aí normalmente, ou como nós fazemos sempre que há um batismo, nós temos uma turma que nós chamamos de discipulado, não nós chamamos, mas a igreja, de maneira geral. Até onde eu sei, a maioria das igrejas tem esse tipo de trabalho, onde no discipulado é ensinado doutrinas básicas da fé cristã. Teoricamente, uma pessoa que assiste um discipulado, ela é uma nova convertida, então ela precisa estar inteirada sobre os assuntos, saber o porquê que ela crê, o que ela crê e tudo mais, e por aí vai. Só que, conversando com o pastor, nós decidimos abrir ou estender esse discipulado para toda a igreja. E o motivo é porque muitos dos irmãos se batizaram, mas já falaram para nós que não passaram por um discipulado. Então a gente decidiu abrir esse discipulado para a igreja, para que as pessoas, os irmãos e as irmãs que já se batizaram, mas que não tiveram a oportunidade de fazer um discipulado, possam participar do discipulado. E também porque, como são doutrinas básicas, como são coisas fundamentais da fé cristã, não faz mal também nós relembrarmos de vez em quando, né? Então, embora os assuntos sejam conhecidos por grande parte da igreja, mas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela mesma fala sobre ela, que ela é viva e eficaz e que ela se renova a cada manhã. Não que a Bíblia diga isso, mas nós vemos que a cada dia que nós lemos o mesmo versículo, ele fala de uma forma diferente, ele toca de uma forma diferente. Então, não é por mal nós estudarmos a mesma coisa outra vez. Então, por isso nós decidimos abrir isso para toda a igreja. E aí, nós falamos aqui, hoje, se não me engano, é o 8º domingo, nós tivemos 8 assuntos. Primeiro, nós começamos a falar sobre a Bíblia. Irmão, mas por que nós começamos a falar sobre a Bíblia? Porque a Bíblia é a base da fé cristã. Tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos aprender depois disso é baseado na Bíblia. Então é fundamental que nós estudamos, que nós olhássemos para a Bíblia primeiro, ou seja, para nós termos a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, para nós termos a confiança de que, olha, de fato a Bíblia foi inspirada por Deus. Depois nós falamos sobre fé. Por que fé, Diego? Eu esperava que depois da Bíblia a gente falasse sobre Deus, sobre Jesus, sobre a igreja, sobre batismo com o Espírito Santo, sobre o batismo propriamente dito. Por que fé? Porque a fé é o que nós precisamos para crer na Bíblia. Então, uma vez nós conscientes de que a Bíblia é a palavra de Deus, somente por fé nós conseguimos conhecer a Deus. Então, por isso nós falamos sobre fé, nós falamos sobre os diferentes tipos de fé. Nós falamos aqui sobre ter fé, sobre o que é ter fé. Nós falamos aqui que existe a fé natural e existe a fé do crente. A fé natural é que amanhã eu vou, por exemplo, acordar às 7 horas da manhã, como eu sempre faço, levar as crianças na escola e depois vou trabalhar. É uma fé natural. A coisa que você acredita porque faz parte da sua rotina, porque nada indica que não vai acontecer. A fé cristã, a fé bíblica, quando a gente lê lá no livro de Hebreus, é a certeza daquilo que a gente não vê. Ou seja, nós sabemos, nós cremos porque nós sabemos porque nós cremos. Depois, e aí teve o pastor falou na semana passada, a confusão santa, que foi que o próximo assunto era para falar sobre conhecer a Deus, e nós acabamos falando sobre batismo nas águas, mas para seguir a linha que a gente tinha planejado inicialmente, depois conhecer a Deus, ou seja, uma vez que eu creio na Bíblia, uma vez que eu tenho fé, agora eu preciso conhecer a Deus, agora eu preciso saber em quem eu vou crer, ou em quem eu creio, agora eu preciso saber a quem que eu vou servir, por que que eu vou servir e tudo mais. Depois disso nós falamos sobre o batismo nas águas. Nós temos o batismo nas águas, que é o meio pelo qual um cristão é incorporado à igreja, ou seja, faz parte do corpo de Cristo, da igreja. Nós vimos a importância do batismo, nós vimos o porquê do batismo, nós vimos elementos do batismo. Por que nós batizamos na água submerso? Nós vimos isso, a própria palavra batismo significa imersão. Então seria como que eu posso dizer? Uma incoerência nós batizarmos por qualquer outro meio que não seja imersão nas águas. A própria nos indica imersão. Depois do batismo nas águas, nós vimos sobre o fruto do Espírito. Nós vimos que o fruto é um só. Todos produzem o mesmo fruto, porque ele é produzido não por mim, não por você,
mas ele é produzido pelo Espírito através da vida do crente. Nós vimos que o fruto do Espírito, eles refletem as características de Cristo na nossa vida. Esse fruto ele tem 9 qualidades, ele tem 9 atributos. São 9 virtudes que esse fruto produz. E como nós falamos na ocasião, todo fruto tem que ter essas qualidades, esses atributos. A bem verdade é que em níveis diferentes, vamos dizer assim. Então você pode ter um pouco mais de amor do que benignidade, você pode ter um pouco mais de longanimidade do que benignidade, você pode ter um pouco menos de temperança, um pouco mais de amor, mas a ideia é que nós cuidamos para produzir esse fruto na sua capacidade máxima de todas as virtudes. Então não existe tal coisa como, meu irmão, veja bem, eu até produzo o fruto do Espírito, mas o meu fruto não tem amor, porque, sabe, eu sou assim, eu nasci assim, no Brasil a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Os mais antigos vão lembrar disso. Não que eu seja muito antigo, mas é que eu leio muito, entendeu? Eu estudo muito, então eu acabo sabendo dessas coisas mais antigas. Mas tem crente que fala assim, não, meu irmão, o fruto do Espírito na minha vida, amor não tem não. Ou ele fala assim, não, amor tem, mas temperança, não, temperança, isso aí deixa para outra pessoa, isso aí deixa para o irmão falando de tal, para a irmã falando de tal, porque temperança não tem. Não, meu irmão, tem sim. Cabe a nós matarmos o nosso desejo, cabe a nós nos anularmos e deixarmos Deus fazer a obra na nossa vida. Deus transforma. Deus transforma o caráter do homem, da mulher. O Espírito Santo é plenamente capaz de transformar isso. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo nos transformar. Então se eu tenho consciência, e isso já é um ponto de partida. Se eu tenho consciência que na minha vida é difícil produzir o fruto do Espírito com temperança, com amor, com benignidade, com bondade, com o que quer que seja, isso significa que eu devo redobrar as minhas orações, vigiar o dobro e falar assim, Senhor, transforma a minha vida, muda o meu viver, muda o meu caráter, muda a forma que eu penso, muda a forma que eu ajo. Mas sempre lembrando que, primeiro, nós precisamos ter em nós esse desejo. Por que eu digo isso? Porque tem muitos irmãos que pensam que a mudança vindo da parte de Deus, através do Espírito Santo, ela é instantânea, ela é como você ligar uma luz, né? Quando você quer ligar uma luz, por exemplo, você aperta o botão ali e a luz acende. Instantaneamente, quase. Dependendo do tipo de lâmpada, demora um pouco mais, um pouco menos, mas, de maneira geral, você aperta o interruptor e a luz acende. Tem muitas pessoas que pensam, muitos irmãos que pensam que a mudança, ela é assim, instantânea. Quando, na verdade, ela pode ser instantânea, mas sempre baseado no desejo do coração do homem. Então, quando a gente vai na Bíblia, por exemplo, nós vemos pessoas que mudaram instantaneamente. Paulo é um grande exemplo disso. Sempre citado quando a gente fala sobre mudança, sobre transformação. Outras pessoas demoraram para mudar. Então, Deus pode fazer uma mudança instantânea na minha vida? Claro que pode, Ele é Deus. Quando nós falamos sobre conhecer a Deus, nós vimos sobre a onipotência de Deus. Agora, para Deus fazer uma mudança instantânea na minha vida, eu tenho que estar disposto para isso. Eu tenho que dar lugar para Ele fazer isso. E não que Ele precise de lugar para fazer alguma coisa, mas Deus, Ele respeita uma coisa que Ele mesmo colocou em nós, o livre-arbítrio. Se o Espírito Santo vê no nosso coração que não tem espaço para fazer uma mudança, Ele não vai forçar uma mudança. Não, eu não quero, então Ele não vai fazer. Então nós precisamos ter consciência de que o fruto do Espírito ele possui 9 virtudes, 9 características, 9 qualidades. E todas essas qualidades são presentes no mesmo fruto. Precisamos buscá-las. O nosso objetivo deve ser produzir um fruto com todas essas qualidades, com todas essas virtudes, com todas essas características de forma máxima. Se a gente pudesse metrificar de 0 a 100, por exemplo, temos que ter como objetivo produzir um fruto que tenha 100% de todas as características, de todas as virtudes, de todas as qualidades. Mais uma vez, o fruto do Espírito é o reflexo do caráter de Cristo na vida do cristão. Se nós queremos ser imitadores de Cristo, como Paulo nos orienta a ser, nós precisamos imitar o seu caráter também. Eu não posso escolher o que eu quero imitar ou não, senão eu não estou imitando, senão eu estou escolhendo, senão eu estou me inspirando, senão eu estou achando que isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom, isso aqui é necessário, isso aqui não é necessário. Depois do fruto do Espírito, nós falamos na semana passada, sobre o batismo com o Espírito Santo. A Assembleia de Deus é uma denominação, uma vertente, vamos assim dizer, do cristianismo,
que é conhecido como uma igreja pentecostal, ou seja, uma igreja que ela entende que o que aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, é algo que aconteceu lá atrás e que continua acontecendo na vida da igreja. Ou seja, a Assembleia de Deus é uma igreja, vamos dizer assim, continuista, ou seja, ela crê que os dons espirituais elas continuam se manifestando ainda nos dias de hoje. Por isso nós vimos o que é o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. E na semana passada o pastor fez uma dinâmica muito boa, não sei quem estava aqui, imagino que quase todos, se não todos. O pastor fez uma dinâmica com o jarro da água, os copos da água, né? Então você tem a água dentro do copo, é batismo pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo nós fomos batizados em Cristo Jesus e agora estamos cheios do Espírito Santo. Mas também nós podemos ter esse copo mergulhado no Espírito. Ou seja, aí quando ele pegou o copo, colocou dentro da jarra com água. Você tem água por dentro e água por fora. Então o batismo do Espírito Santo ele é um revestimento de poder. Ele é uma ferramenta adicional. Eu gosto sempre de fazer uma comparação com uma obra. Você consegue levantar um prédio só com um martelo, uma colher de cimento? Você consegue fazer isso? Bom, talvez você até consiga. Vai demorar? Um pouco. Se você tiver as ferramentas necessárias, se você tiver as máquinas necessárias, você consegue construir um prédio muito mais rápido, com muito mais qualidade, muito mais estruturado, muito mais seguro. Então o batismo do Espírito Santo ele é uma ferramenta adicional. Ah, eu vou ser salvo se eu não te for batizado com o Espírito Santo? Claro que vai, porque o que salva é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, eu vou fazer a obra de Deus da mesma maneira, com o batismo e sem batismo do Espírito Santo? Olha, com o batismo do Espírito Santo talvez seja muito mais fácil. Você tem acesso a ferramentas que vão te ajudar a fazer isso. E hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito. Pela palavra de Deus, lá no livro de Coríntios, quando nós olhamos Paulo falando acerca do batismo do Espírito Santo, e aí a gente vai falar por que isso se encontra na carta aos Coríntios, mas nós vemos que com o batismo com o Espírito Santo, nós temos agora, ou recebemos agora, os dons espirituais. Ou seja, nós falamos que o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder, ele é uma caixa de ferramenta, vamos assim dizer. Mas a gente não falou ainda sobre o que tem dentro da caixa de ferramenta. Então hoje nós vamos falar sobre quais são as ferramentas que estão dentro dessa caixa de ferramentas chamada batismo com o Espírito Santo. Quais são esses dons? Para que servem esses dons? Qual o correto uso desses dons? Veja bem, como toda e qualquer ferramenta, existe uma forma ideal de se utilizar. Você imagina que você quer, por exemplo, pregar um prego na parede. Você tem uma ferramenta específica para isso, não tem? Alguém vai pregar o prego com uma chave de fenda? Não. Alguém vai pregar um prego com um alicate? Não. Vai usar um martelo. Embora você possa pregar um prego na parede com um alicate. Ou com a chave de fenda. Com o fundo da chave de fenda você pode, dependendo da habilidade, dependendo do prego, dependendo da superfície, você até consegue bater um prego com o fundo de uma chave de fenda. Mas não é a ferramenta para isso, não é o uso correto. E qual o problema de nós usarmos a ferramenta errada de forma errada, ou usarmos a ferramenta certa de forma errada? É nós não termos o objetivo concluído, ou não temos o objetivo concluído da forma que ele poderia ser. Por isso que é importante nós conhecermos não só a ferramenta, mas também sabermos qual é o correto uso da ferramenta, para que a gente não caia ou não faça alguma coisa fora do que deve ser. Então, hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais, nós vamos falar sobre cada um dos dons e vamos ver o que a palavra de Deus nos fala acerca de cada um deles. Abra suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Nós temos basicamente dois grandes capítulos, grandes, talvez não na quantidade de versículos, mas grande em relação à mensagem, grandes capítulos que falam sobre os dons espirituais. Nós temos 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Como texto base, nós vamos usar 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, tá? Que diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Veja, Paulo ele começa falando, olha, eu não quero que você seja ignorante. Serve de alerta para nós. Muitas pessoas pensam assim, não, mas esse negócio de dom espiritual, isso
presbítero, o pastor falou que dom espiritual vem com o batismo no Espírito Santo. E falou que o batismo no Espírito Santo não salva. Então, quer saber, se ele não salva, então eu vou deixar quieto, deixa isso pra lá. Não vou procurar saber disso não, porque é muito chato, muito complexo. Chato não, mas é muito complexo, é muito difícil. Então vou deixar isso pra lá. Paulo nos fala para não sermos ignorantes. Cuidado com a ignorância espiritual, meu irmão. Muitas pessoas sofrem porque são ignorantes espiritualmente. E ignorantes não no sentido de brutos, não no sentido de violentos, mas ignorantes no sentido de não conhecer a verdade. Ignorantes no sentido de não buscar conhecer a verdade. Nós temos a palavra de Deus. Deus nos escreveu não só para a nossa salvação, mas também para o nosso aperfeiçoamento. Mas também para a nossa maturidade, mas também para o nosso crescimento espiritual. Então Paulo começa o capítulo 12 da sua primeira carta à igreja em Corinto, dizendo acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, não seja ignorante. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja, assim como o fruto do Espírito, os dons são do Espírito. E o Espírito é um só. Então não existe dom melhor ou maior, ou pior ou menor, ou dom que eu quero ou dom que eu não quero. O Espírito é o mesmo. O dom vem desse mesmo Espírito. É como se nós falássemos, por exemplo, que eu quero o fruto do Espírito que tem mais amor, ou o fruto do Espírito que tem mais paciência. O fruto é o mesmo. O dom é do mesmo Espírito. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Veja aqui, Paulo nos exorta acerca dos ministérios dentro da igreja. Você já conheceu algum irmão ou alguma irmã que falou assim, meu irmão, o meu sonho é ser pastor. Mas por quê, meu irmão? Não, porque meu pai era pastor, meu avô era pastor, então eu tenho que ser pastor e o meu objetivo de vida agora vai ser pastor. Mas o presbitério, o diaconato, não, eu quero ser pastor. Meu chamado é para pastor, mas o irmão já recebeu alguma confirmação? O irmão já recebeu alguma coisa a parte de Deus? Ou já teve alguma confirmação ministerial? Que como nós já falamos aqui em outras situações sobre as funções dentro da igreja, sobre os ministérios. Existe a confirmação da parte de Deus, a confirmação interna e a confirmação externa. E a pessoa fala assim, não, mas eu quero ser pastor e é só pastor que funciona. Ou você tem, por exemplo, uma irmã que serve muito bem, mas o objetivo dela é ser consagrada a pastor. E aí se ela está numa igreja, por exemplo, que não reconhece o ministério pastoral, porque na Bíblia nós não encontramos base bíblica para isso, essa irmã talvez possa ser frustrada no seu ministério e possa acabar estragando o seu ministério, corrompendo o seu ministério. Veja, Paulo nos diz que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Não se apegue a ministério, se apegue à vontade de Deus. Talvez hoje Deus quer que você sirva de tal forma, amanhã Ele quer que você sirva de outra forma, completamente diferente. Ou pode ser que Deus queira que você sirva toda a sua vida da mesma forma. Nós servimos a um Deus, nós servimos a um Senhor. Um servo não escolhe onde quer servir. Você, por acaso, no seu trabalho, você chega para o seu chefe e fala assim, chefe, olha, até agora eu tenho servido dessa forma, mas agora eu quero fazer outra função. Ou você me coloca nessa função a partir de amanhã, ou eu não quero mais trabalhar nessa empresa. É assim que funciona? Dificilmente não. Provavelmente você pode ter uma conversa com o seu chefe. Olha, já tenho feito essa função há bastante tempo, eu queria ir agora para o próximo passo, eu queria talvez tentar uma coisa diferente, dependendo da empresa, dependendo do chefe, ele vai te dar a oportunidade. Se você for bem sucedido, talvez você até consiga, mas pode ser também que você seja bem sucedido e ele fala assim, olha, você serviu muito bem nessa nova função, mas eu preciso de você na função antiga. E aí você tem que servir na função antiga. Tomemos cuidado com isso. Versículo 6 do capítulo 12 de 1 Coríntios. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Veja, mais uma vez, Deus opera de várias formas. Deus não opera da forma que a gente quer. Deus opera da forma que Ele quer operar. Não podemos comparar as operações de Deus. Às vezes nós esperamos Deus operar da forma A e Ele quer operar da B. E a gente fica insistindo que a gente quer a A, mas Ele quer a B. Mas eu quero a A, mas Ele quer a B. E aí chega uma hora que Deus fala assim, bom, então eu não vou operar. Se você quer a A, mas eu quero a B, a minha vontade prevalece.
Ou ele vai operar a B, não importa o que aconteça, ou ele vai deixar de operar. Olha como é preocupante nós querermos colocar Deus numa caixa, ou colocar Deus limitar a operação de Deus. Deus opera da forma que Ele quer. Há diversidade de operações. Deus opera de várias maneiras. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito, e esse Espírito está com caixa alta, ou seja, põe a maiúsculo, ou seja, o Espírito de Deus, ou seja, a manifestação do Espírito de Deus, é dada a cada um para o que for útil. Veja, a manifestação do Espírito, ela não é dada para orgulho próprio. A manifestação do Espírito não é dada para propaganda. Muitas igrejas que usam a manifestação do Espírito como propaganda. Como marketing. Como assim, meu irmão? Fazer marketing. Olha, vem aqui na igreja, porque aqui na igreja o Espírito Santo opera dessa forma. Olha, se você quer tal coisa, vem aqui na igreja, porque aqui você vai receber. Propaganda. Marketing. Não é assim que um restaurante faz, por exemplo? Imagina que você abrir um restaurante de carne e você fala assim, olha, vem aqui, porque aqui você vai encontrar a melhor carne de Berlim. Ou você abriu, por exemplo, um restaurante de suco, você fala assim, olha, uma lanchonete de suco, olha, vem aqui nessa lanchonete, que aqui você vai tomar um suco da fruta que você não vai encontrar em lugar nenhum. Igrejas que fazem da operação do Espírito Santo marketing, da manifestação do Espírito Santo marketing, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Veja, se não for útil, não vai ter manifestação. Precisamos entender isso. E não significa que o Espírito Santo não está ali. Significa que naquele momento, naquela situação, não tem nada de útil. Versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E aqui a gente começa a listar, Paulo começa a listar os dons. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui nós temos alguns pontos interessantes. Primeiro, você pode falar assim, meu irmão, mas nesse texto, nesse trecho, nessa passagem, do versículo 8 ao versículo 10, não houve repetição. É a um, a outra, ou é sempre o outro. Então pode ser que uma pessoa tenha vários dons espirituais? Pode. Aqui Paulo está usando outro, para mostrar que não é que um tenha todos, ou que seja um conjunto fechado com uma pessoa específica, mas sim que o Espírito Santo ele distribui da forma como ele quer. Ele termina isso falando no versículo, ele termina no versículo 11 falando sobre isso. Então pode sim, nós vamos ver ao longo da aula de hoje que uma pessoa pode manifestar mais de um dom espiritual, não tem problema para isso. O importante é nós lembrarmos do versículo 11. Um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não sou eu que quero, é o Espírito Santo que quer. Mas, meu irmão, não fui eu que fui batizado? Sim. Mas você não é um servo? Então o Espírito Santo ele reparte como ele quiser. Ele pode repartir para um e não repartir para outro. É para o que for útil. É de acordo com a vontade dele. Então nós vemos que mais um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. E aí é interessante a gente analisar essa primeira parte do verso 11. O mesmo Espírito opera todas as coisas. Ou seja, e a gente já fala um pouco mais sobre isso quando a gente falar sobre o uso de alguns dons. A palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. Se é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, o mínimo que se espera é que esse Espírito opere de maneira ordeira, de maneira decente. Ou seja, se é o Espírito que distribui, se é o Espírito que opera, se é o Espírito que manifesta, e esse Espírito é o mesmo, como nós acabamos de ler no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, então isso acontece de forma ordenada. Isso não acontece de forma bagunçada. Isso não acontece de forma escandalosa. Pode até ser escândalo de alguma... Talvez escândalo não seja a melhor palavra, mas pode até parecer loucura para os homens.
para o mundo, porque eles não entendem, mas não de maneira escandalosa. Então nós vamos falar sobre cada um desses pontos ao longo da lição. Para nós darmos início, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, de maneira geral, sobre os dons espirituais? Estou perguntando, eu sei que a gente não começou a aula, ou já começamos mais, né, só no início da aula, mas apenas para saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, para saber se a gente vai falar sobre isso. Talvez a sua dúvida, a sua pergunta, a gente não tenha planejado falar especificamente sobre isso, e a gente pode abrir um espaço para poder endereçar a sua dúvida, a sua pergunta, algum questionamento. Ou pode ser curiosidade também. Tem curiosidade que a Bíblia responde, tem curiosidade que a Bíblia não responde não, mas tem curiosidade que a Bíblia responde. Diga, meu irmão. Uma pergunta. O irmão falou que os dons é concedido pelo Espírito do jeito que ele quer, ou seja, a pessoa como que não escolhe os dons que ela deseja ter. Sim. E eu nem sei se esse versículo que eu vou citar se aplica a isso, mas é como em Mateus 7,7, Jesus encoraja o povo à oração, né? Então Jesus diz, pede e vos será dado, busque e encontrará, bata e a porta se abre. Então uma oração, a gente sabe que uma oração em concordância com a vontade de Deus é concedida. E eu acredito que o Senhor ele possa estar de acordo, queira isso, que seja da vontade dele, que nós, como seus filhos, estamos venhamos buscar os dons espirituais para que isso seja proveitoso dentro de sua casa ou fora dela também. Uhum. Então quer dizer que se a gente buscar os dons, por exemplo, eu não, sei lá, eu quero um dom específico. Se eu orar por isso, buscar ele, pedir ele, e não for da vontade de Deus, ele não vai dar? Ou Exatamente. Ele olha e ele fala, não, você não está capacitada para o dom de operar milagres. Então eu não vou te dar o dom de operar milagres. Não é questão de capacitada, é questão de propósito. A irmã respondeu a própria pergunta. Jesus fala, olha, pedi e se vos será dado. Mas Jesus também fala, olha, se pedir de acordo com a vontade de Deus. Não é isso? Lá em 1 João, capítulo 5, João fala, olha, se pedir de acordo com a vontade de Deus, não é exatamente essas palavras, mas se pedirmos de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que vamos receber. Então, se eu quero, por exemplo, manifestar o dom de profecia, eu falo assim, Deus, eu acho lindo o dom de profecia. Eu quero ter o dom de profecia. Deus, por favor, me dê o dom de profecia. Se for da vontade de Deus, se tiver um propósito que eu tenho o dom de profecia, vendo o desejo do meu coração, a abertura no meu coração, Deus me dá. Agora, se não for o propósito de Deus, ele não vai dar. Porque senão ele estaria dando alguma coisa só porque eu quero. Quem tem filho, ou quem não tem filho, mas já observou. Você já viu um filho mimado? Que ele pede coisa... Ó, o Ian fez assim, ele fez com muita veemência. Um filho mimado, ele pede coisas que nem sempre ele precisa. Que nem sempre ele é útil. Mas por que ele pede? Porque ele quer. E um pai que mima o seu filho, ele dá sabendo que não é útil, mas ele dá. Mas por que você deu? Ah, porque ele pediu tanto, então eu vou dar para ele. Mas não tem utilidade. Mas ele não vai saber usar. Mas ele não está pronto para usar. Imagina, por exemplo, uma criança de 12 anos de idade que pede um carro para o pai. E o pai dá o carro e você fala assim, mas você deu um carro para uma criança de 12 anos? Ele não pode dirigir. Não, eu sei. Mas por que você deu? Ah, porque ele quis. Mas aí você pegou um carro, deu para uma criança e ele vai ficar parado. Um carro 6 anos parado vai estragar o carro. Imagina se Deus dá um dom espiritual para uma criança espiritual. Uma criança, espiritualmente falando. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus, lá quando Jesus conversa com Nicodemos, quando Jesus diz, necessário você nascer de novo? Todos nós nascemos espiritualmente. É natural que alguns de nós sejamos imaturos espiritualmente falando. E aí Deus nos dá um dom como imaturos, esse dom vai ser subutilizado. Esse dom pode ser utilizado da forma errada. Então veja que se nós pedirmos, Deus dá? Deus dá. De acordo com a sua vontade. É da vontade dele que nós tenhamos? É da vontade dele, senão não estava escrito. Agora, pode ser da vontade dele que eu tenha um dom diferente daquele que eu quero. Por isso que nós precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Por isso que nós precisamos todos os dias reconhecer a nossa posição de servo. Servo não escolhe onde quer servir. Servo não fala assim, olha, eu quero servir, mas só quero servir se for na cozinha. Olha, eu quero servir, mas só quero servir se for na porta. Eu sou servo, eu sirvo onde tem que servir.
Hoje na cozinha? Hoje na cozinha. Amém. Amanhã na porta? Amém também. Com a mesma alegria da cozinha, com a mesma alegria do banheiro, com a mesma alegria de qualquer lugar. Serve aquele que serve. Respondido? Diga. Principalmente se não tiver o amor, nada disso não vai. Nós vamos falar sobre isso. Sobre fruto e dom do Espírito. E assim, tem uma parte, eu não sei onde está, que Paulo diz a buscar os melhores dons, né? Eu não sei onde está, alguém saber. É principalmente de profetizar. O versículo é o capítulo 14 de 1 Coríntios. Ah, sim. Então, quer dizer, então a gente pode pedir, né? Podemos pedir. Sim. Se vai ser dado ou não, é uma outra história. Uhum. Mas pedir nós podemos. Mais alguém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pois bem. Bom, como eu falei, na sua primeira carta à igreja de Corinto, diga, meu irmão. Diga, minha irmã. Eu acho que ele levantou a mão falando para você. Um cavalheiro. Diego, olha só. Na carta de 1 Coríntios, nós temos lá, para a igreja de Corinto, no primeiro capítulo, no versículo 7, que ele fala, que Paulo fala para a igreja, Sim. os irmãos, que de maneira nenhuma faltavam os dons, né? Sim. Mas lá no capítulo 3, só para adiantar, senão vai ficar muito longo. Mas lá no 3, No 3, tá? no capítulo 3, ele diz: irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Isso. O fato da igreja de Corinto ter os dons, ser cheios do Espírito, não estavam preparados para esses dons, ou estavam vivendo, né? Tem um contexto ali, tinha muita coisa errada, muito pecado envolvido, mas não significa maturidade. Então, Paulo escreve a sua carta aos Coríntios e, mas especificamente na primeira carta, Paulo ele fala sobre um assunto específico. Que assunto era esse? A igreja em Corinto era uma igreja que, como a irmã falou no capítulo 1, fala que nenhum dom faltava. Ou seja, a igreja em Corinto, ela manifestava todos os dons do Espírito. E espiritualmente era uma igreja rica, a gente pode assim dizer. Isso não significa que todos os membros daquela igreja manifestavam todos os dons, tá? A igreja, como um todo, tinha todos os dons. Pode ser que um irmão tinha um dom específico, outro tinha outro, um tinha 2, outro tinha 3, outro tinha 4, um tinha os 9. A gente não sabe, a Bíblia não diz. O que a Bíblia nos diz é que aquela igreja era uma igreja rica espiritualmente, no sentido de que era uma igreja que manifestava todos os dons. Tanto que Paulo fala, no capítulo 1, como a sua irmã pontuou, Paulo diz assim, no versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não faltava nada, eles tinham todos. E qual era o problema da igreja em Corinto? Era o mau uso dos dons. Aí entra capítulo 3, versículo 1, onde Paulo diz: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, embora a igreja em Corinto tenha todos os dons, a igreja, vamos dizer assim, como organismo único, como organismo, ela tinha ela era madura o suficiente para ter todos os dons. A manifestação desses dons, ou seja, a forma como as pessoas os crentes dessa igreja lidavam com os dons, era uma forma imatura. Por que era uma forma imatura? Muito por conta da cultura grega que eles viviam, como a nossa irmã falou, os pecados que existiam naquela igreja, a forma como eles lidavam com aquilo era uma forma imatura. Isso acontece nos dias de hoje. Igrejas que manifestam os dons, mas as pessoas através das quais esse dom é manifestado, lidam com isso de forma imatura. Você já viu, por exemplo, uma pessoa que cai no espírito? Vamos tirar da equação a questão se é realmente do espírito ou não. Mas uma pessoa que começou a falar língua estranha, ela começa a rolar no chão, começa a pular, dar cambalhota. Você já viu algum tipo desse tipo de coisa? Imaturidade espiritual. Meu irmão, mas eu não consigo controlar. Mas a palavra de Deus diz que o espírito está sujeito ao profeta.
Ou seja, não é porque eu fui tomado pelo Espírito para falar em línguas estranhas que eu simplesmente vou fazer tudo aquilo que eu quero. Se isso está acontecendo, talvez não seja a manifestação do Espírito Santo, mas do Espírito do mal. Como assim, Diego? Manifestando dentro da... Ué, qual o espírito que você conhece que toma posse do corpo de uma pessoa e a pessoa não tem mais controle sobre si mesmo? Não é o espírito demoníaco? Olha que perigo. Crentes que dizem que não conseguem controlar o espírito que está manifestando na vida deles. De maneira indireta, ele está falando que está sendo possesso por um espírito demoníaco. Então o que aconteceu na igreja de Corinto foi isso. A igreja era rica espiritualmente, ela tinha todos os dons, nenhum faltava. Mas eles não estavam sabendo lidar com os dons espirituais. Então Paulo escreve a sua primeira carta à igreja em Corinto, falando acerca dos dons, falando sobre o uso dos dons, falando sobre o propósito dos dons. Lá na igreja em Corinto, eles estavam disputando sobre qual era o maior dom. Então a gente pode imaginar, assim, a gente pode conjecturar que existia na igreja um tipo de discussão do tipo: eu tenho o dom de profecia, você tem o dom de língua estranha. Mas a língua estranha é melhor que a profecia. Mas eu tenho o dom da fé, mas eu tenho o dom... Não, porque esse aqui é maior que aquele lá, não, porque aquela irmã ela tem 3. Aquele irmão tem 2, então aquela irmã ele é mais santa, é mais usada. E não, hoje não teve manifestação, então hoje está todo mundo no pecado. Diga. Às vezes, como você estava falando, né, que a gente vê hoje muitas pessoas que são usadas em profecia e elas se acham mais espirituais, mas por outro lado também as outras pessoas fazem com isso e acaba despertando a vaidade na pessoa. Porque as outras pessoas acham isso. Ela é mais espiritual do que eu porque ela é usada por Deus. Mas Deus está usando ela para falar comigo. Então, é eu que sou o alvo no final das contas. Mas as pessoas lidam dessa forma hoje em dia. Porque ela fala em língua estranha, porque ela é usada por Deus no profecia, porque ela tem dom de conhecimento, porque Deus cura através dela. E aí vai todo mundo atrás no culto, porque vai ter um pastor que prega, que cura. As pessoas estão indo lá por causa dele. Então, na verdade, isso tudo começa na gente e faz aquela pessoa se tornar vaidosa. Eu acho que a imaturidade espiritual está toda nisso tudo. Está em todos, não só naqueles que manifestam de forma errada os dons, mas também naqueles que buscam os dons. É como eu já falei aqui em diversas ocasiões. Porque tem seitas, heresias, falsos ensinamentos, teologia da prosperidade. Mas só tem teologia da prosperidade porque tem gente que compra a teologia da prosperidade. Porque se as pessoas pararem de comprar a teologia da prosperidade, não vai ter teologia da prosperidade para vender. Vou fazer uma pergunta para você. Você consegue ir na loja hoje comprar uma televisão de tubo? Você lembra da televisão de tubo? Aquela grandona, que você tinha que levantar para apertar o botão, que tinha que botar um bombril na antena. Você consegue comprar uma televisão daquela? Por que você não consegue? Por que não vende mais? Porque ninguém compra. Aí a irmã falou assim, porque já passou, porque é antigo. Alguém aqui lembra de vitrola? Ó, você consegue comprar uma vitrola hoje? Consegue. Olha que interessante. Os dois são antigos. A vitrola talvez seja até mais antiga do que a televisão de tubo, historicamente falando. Mas a vitrola você consegue comprar, a televisão de tubo não. Por quê? Porque existe procura pela vitrola, mas não existe procura pela televisão de tubo. Por que a teologia da prosperidade existe? Porque a doutrina dos anjos, essa idolatria aos anjos existe. Porque essa idolatria, a manifestação dos dons espirituais, porque essa busca pelos dons espirituais desenfreada é uma idolatria. Como a sua irmã falou. Quando eu vou numa igreja porque lá tem um profeta, eu estou indo na igreja por causa do profeta, não por causa do Deus do profeta. Quando eu vou numa igreja porque lá tem um irmão que quando ele abre a boca ele fala todo o meu passado, eu estou indo lá por causa dele. Não por causa do Deus que opera através da vida dele. Quando eu vou numa igreja porque lá fala em língua estranha, porque lá tem uma pessoa que quando ela coloca a mão ela cura, eu estou, de certa forma não, eu estou praticando idolatria. A idolatria não é quando eu coloco alguma coisa no lugar que é de Deus? Idolatria dentro da igreja. É que nós somos levados a pensar que idolatria é só quando eu tenho uma imagem dentro de casa.
Então eu vou lá, faço uma imagem, é um Deus desconhecido e agora eu adoro aquele Deus, aquela imagem. Ah, idolatria, não pode. Idolatria, biblicamente falando, é todas as vezes que nós colocamos alguma coisa ou alguém no lugar de Deus. Idolatria em relação aos dons, através da busca dos dons espirituais ou da manifestação do Espírito Santo. Cuidado com isso. Igrejas que são idólatras. Crentes que são idólatras. Por quê, Diego? Porque buscam a manifestação dos dons pura e simples. Nós temos que buscar a Deus, meus irmãos. Nós viemos na igreja não para pedir. Nós viemos na igreja não para receber. O objetivo primário de vir à igreja é louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. O nome de Deus. Aquele que nos salvou. Se com isso nós recebermos, amém. Mas você pode vir e não receber nada. Só que Deus é misericordioso, é gracioso, e sempre que nós viemos à igreja, ou sempre que nós chegamos a Deus com o coração aberto, com o coração simples, com o coração quebrantado, adorando, louvando, bendizendo o seu santo nome, Ele é gracioso e misericordioso. Ou nesse caso, Ele é gracioso para nos dar aquilo que nós não precisamos. Aquilo que nós não merecemos. Amém? Respondido? Podemos seguir? Bom, então, esse é o contexto de 1 Coríntios. Uma igreja que tinha todos os dons, que não faltava nenhum, mas que eram meninos espiritualmente. Eram imaturos. E porque eram imaturos, não sabiam lidar com isso. E usavam esses dons de maneira errada. É nesse contexto que nós encontramos capítulo 12 de 1 Coríntios. Bom, quando a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 12, e nós lemos até o versículo 11, mais especificamente do versículo 8 ao versículo 10, nós encontramos os dons espirituais. Não sei se você é detalhista nesse ponto, mas se você percebeu, você vai ver que são 9 dons espirituais. Certo? E se você percebeu e tiver uma boa memória, você vai lembrar que são 9 virtudes do fruto do Espírito. Por que 9? Por que o fruto do Espírito tem 9 virtudes e o dom do Espírito são 9 dons? Alguém sabe dizer? É só uma coincidência? Um tem que acompanhar do outro. Se eu tiver 3 virtudes do fruto, eu só posso ter no máximo 3 dons. Não, mas ou seja, que um vai sem o outro, um se complementa, não pode um ser manifestado sem o outro. Meio certo na prova. Tô brincando. Vamos lá. Não é uma coincidência, mas também não tem uma relação direta. Veja bem, o que acontece aqui, a gente pode dizer que é uma harmonia divina. O que nós encontramos aqui é que, olha só, não adianta eu ter os dons se não tiver o fruto. Não adianta eu ter o fruto e não tiver os dons. Eles são harmoniosos. Sabe para quê? Para evitar, por exemplo, daquela pessoa que ela fala em língua estranha, entrega em profecia, e planta bananeira, e sobe até o teto, e rola, e deita, e sopra, e todo mundo cai curado. Mas ela não consegue amar o próximo. Mas se você pisar no pé dela, ela vai soprar para você cair, mas não para você ser curado, vai soprar para você cair para voar 3 metros de raiva porque você pisou no pé dela, falta temperança. Então, quando nós vemos essa correlação, não essa correlação, mas essa harmonia entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito, o que a palavra nos mostra é que eles são complementares, eles são integrados, não relacionados. Por isso que eu falei meio certo. Não que assim, eles vão andando junto, mas para nos dizer que, olha só, não adianta ter os dons se eu não manifesto o fruto. Como que eu sei se aquela pessoa realmente tem um dom? Olha para o fruto, não é assim? Jesus, na passagem da figueira, que estava seca, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ele é mau? Não. Porque ele viu uma figueira que tinha que ter fruto. Mas quando ele chegou lá não tinha fruto. Às vezes nós vemos pessoas que elas manifestam um dom, mas elas não têm fruto. Alguma coisa está errada. Ou às vezes nós conhecemos pessoas
Ou às vezes nós somos essas pessoas que entramos na busca desenfreada pelo fruto, pelo dom. Como a nossa irmã falou, eu oro todos os dias pedindo o dom de profecia. Mas e para manifestar o fruto do Espírito com amor, bondade, temperança, benignidade, paciência? Será que eu oro? Minha oração pode estar desbalanceada. Então o que nós encontramos aqui não é uma correlação direta. 9 com 9, então, não, porque 9 é um número. Não, olha só, não tem numerologia aqui nesse caso. O que nós temos é uma harmonia. O que nós temos é Deus falando, olha, você tem o fruto, você tem os dons. Eles se complementam, eles andam juntos. Você precisa dos dois. Você não pode ter um sem o outro. Você tem que buscar os dois. Só que um, foi o que a nossa irmã falou, um dá publicidade. O outro traz dor e sofrimento. O dom do Espírito, numa igreja pentecostal, ela traz publicidade. Olha, aquele irmão é abençoado. Aquela irmã é do reteté. Cuidado quando for dar bom dia para ela. O outro, para eu poder matar o meu eu interior e passar a produzir um fruto com amor, eu tenho que negar a mim mesmo. Isso talvez nos diga o porquê que uns buscam dons, mas não buscam o fruto. Amém? Então, o que nós vemos é que o fruto do Espírito e os dons espirituais, eles são complementares. A gente pode dizer que o fruto, ele abre o caminho para o uso dos dons. Um tem a ver com caráter, o outro tem a ver com capacitação. Vou te dar um exemplo. Imagina, por exemplo, uma pessoa que ela foi treinada e ela é excelente em segurança. Olha, essa pessoa é um segurança, sim, extra classe. Se ela for fazer a segurança, por exemplo, de um carro forte, olha, ela fica de olho em tudo, ela consegue perceber tudo, ela tem um ouvido aguçado, ela tem uma visão de águia, ela consegue manipular as ferramentas de forma assim que mais ninguém consegue. Aí, qual é o problema dessa pessoa? Essa pessoa, ela não é honesta. Caráter. Essa pessoa faz um bom segurança? Ela é muito boa na capacitação, mas ela tem um desvio de caráter. Ela é desonesta. Ela é roubadora. Essa pessoa pode fazer uma segurança no carro forte, por exemplo? Você confiaria para essa pessoa a segurança dos seus pertences? Sim ou não? Por que não? Se ela é tão boa, se ela tem uma capacitação tão boa. Mas ela não tem caráter. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo na nossa vida, não é? E os dons do Espírito? É a capacitação do Espírito através da nossa vida. Então veja que capacitação precisa vir com caráter. E o caráter vem com capacitação. Porque se você é uma pessoa honesta que trabalha duro, você vai buscar se capacitar. Uma pessoa honesta, trabalhadora, o caráter dela é assim, ela não vai ficar parada esperando alguém passar e dar dinheiro para ela. Ela vai buscar se capacitar. O que está acontecendo aí? Ah, não, ó, o jardineiro está pagando bem, então vou aprender jardim. Ih, mas agora mudou. Agora o que está pagando bem é programação. Vamos aprender a programar. E agora o que está pagando bem é motorista de caminhão com três eixos. E vamos aprender a dirigir caminhão com 3 eixos. Não tem problema. Porque ela tem caráter. Ela busca capacitação. Cuidado em só buscar capacitação e não buscar caráter. Vai ser um segurança que é muito bom, mas é desonesto. Não tem utilidade. Amém? Amém. Então, no capítulo 12, versículo 8, Paulo começa a listar os dons espirituais. E os dons espirituais, eles, assim como o fruto do Espírito, não o fruto, mas assim como as virtudes do fruto do Espírito, eles são subdivididos. E por que eles são subdivididos, Diego? Isso é uma divisão não bíblica, tá? Não divina, mas teológica. Como assim, Diego? Lembre-se, a teologia é o que o homem fala de Deus. A Bíblia é o que Deus fala dele mesmo. Ah, então a teologia é errada? Não. A teologia não é errada.
O problema é nós colocarmos a teologia acima da Bíblia. Nesse caso aqui, a divisão dos dons espirituais ela é uma divisão teológica, ou seja, o homem dividiu os dons espirituais em 3 categorias. E por que o homem fez isso? Para facilitar o estudo. Para facilitar o entendimento. Ele agrupou. Ah, então quer dizer que isso está errado porque isso não é de Deus? Não, Deus não tem nada a ver com essa divisão. De novo, é uma divisão teológica a fins de estudo, para nós estudarmos. E essas divisões são, primeiro, dons de revelação, dons de poder e, por fim, dons de inspiração. Os dons espirituais, os 9 dons espirituais, eles são agrupados em 3 grupos diferentes. Dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Diego, qual é o melhor grupo? Não existe o melhor. Existe o que é mais útil. Uma igreja, por exemplo, que só tem dom de revelação, ela é uma igreja, a gente pode dizer, capenga. Uma igreja, por exemplo, que só tem dons de inspiração, a igreja é capenga. Eles se completam. Eles são manifestados pela vontade de Deus. Eles são manifestados para tudo aquilo que for útil. É impensável a gente pensar, é inconcebível a gente pensar que tem uma igreja que só precisa então de dom de revelação. Mas como assim? É como você chegar com uma pessoa e falar assim, olha, essa pessoa ela só precisa de gordura na dieta dela. Não precisa de proteína, carboidrato, nada, só gordura. Bota essa pessoa para comer gordura o dia inteiro que ela vai ficar saudável. Não. Em certos momentos, dependendo da atividade, dependendo da pessoa, ela precisa mais de gordura do que carboidrato. Mais carboidrato do que gordura, mais proteína do que gordura. Enfim, uma dieta balanceada. E espiritualmente é a mesma coisa. Amém? Dons de revelação. São chamados dons de revelação porque concedem ao crente poder para saber. E aí entra um perigo. Fofoca. Diego, estou curioso em como você vai fazer o link de fofoca com dons de revelação. Porque o dom de revelação, ele é o poder de Deus para saber as coisas. E quando a gente tem acesso a saber as coisas, o homem interior ele já fica cego na fofoca. Porque que graça tem você saber e não poder contar? Não é isso? Eu já ouvi uma vez uma pessoa que falou, vou te contar um segredo, mas você não pode contar para ninguém. Então não conta não, né? Você vai contar para mim, não posso contar para ninguém? O que graça tem eu saber de uma coisa que eu não posso contar para os outros? Cuidado com a fofoca transvestida de dom de revelação. E eu vou lá naquele irmão, lá naquela igreja, porque tem irmão lá que conta tudo, ele vira todo mundo. Se tiver alguma coisa errada, ele fala logo. Você quer ver a manifestação do poder de Deus? Você quer ver o crescimento da igreja? Ou você quer saber da vida do irmão ou da irmã? Qual o objetivo disso? Cuidado com a fofoca. Um dos pecados mais latentes na igreja não é adultério, não é roubo, não é desvio de dinheiro. Como assim, meu irmão? O que a gente mais vê aí nas igrejas é pastor desviando dinheiro, roubando os membros, é pastor adulterando, é irmão com irmã, até irmã com irmã, irmão com irmão tem. Um dos maiores pecados dentro da igreja é a fofoca. Cuidado com a fofoca, meus irmãos. Às vezes a gente acha que está cuidando de um lado, mas o outro está totalmente descoberto. Eu estou cobrindo os meus olhos para não olhar para a irmã que está do meu lado. Mas eu faço fofoca de todo mundo. Os dons de revelação são dons, são chamados assim porque concedem ao crente, ao cristão, poder para saber. Ou seja, nós recebemos do Espírito Santo informações, revelações de forma sobrenatural. Mas, Diego, se eu recebo alguma coisa, se eu tenho acesso a uma informação, e eu não posso contar para os outros, por que eu tenho essa informação? A finalidade é que nós possamos conhecer o pensamento de Deus. Conhecer a vontade de Deus. A finalidade desses dons é para que em certos momentos nós possamos cumprir propósitos específicos da parte de Deus. Deus não dá o dom de revelação para você ser conhecido ou conhecida como uma pessoa que sabe todas as coisas.
Deus não te dá o dom de revelação para você poder sair falando da Deus outro para alguém. Deus não te dá o dom de revelação para você contar para uma pessoa, para essa pessoa contar para outra, para essa pessoa. Não, mas vai chegar na irmã. Não, mas vai lá e fala. Mas é que ela mora longe. E assim, para eu ir até a casa dela e entregar essa profecia, é complicado, meu irmão. Então é melhor contar para a amiga dela, que também é minha amiga, e aí essa amiga conta para a mãe dela e a mãe dela conta para ela. Não, vai lá você. Na Bíblia que nós mais temos é de exemplos de pessoas que, guiadas pelo Espírito Santo, guiadas por Deus, levantaram e caminharam longas jornadas para cumprir o seu propósito. Deus não manda recado. Ele entrega o recado. Então essa coisa de ficar contando profecia para os outros, não, porque a irmã veio falar, que a outra disse para ela, que a irmã falou, que é isso que vai acontecer. Não. Cuidado. Cuidado com a fofoca espiritual. Não espiritual no sentido de que for Espírito Santo não faz fofoca. Mas no sentido que, com a desculpa do Espírito Santo, a gente aflorece, né, o lado fofoqueiro. Sabe quando você chega com uma criança e fala assim, pode sujar à vontade, depois eu limpo? A criança sabe nem por onde começa, porque o desejo da criança de sujar é tão grande, tão reprimido, que quando você fala para ela suja, a criança não sabe nem por onde começa a sujar, igual o crente com fofoca. Ele está doido para fazer a fofoca, mas não pode. E aí quando ele recebe a permissão para fofocar, ele fica assim, extasiado. Então, dons de revelação são dons que concedem ao crente o poder para saber. Saber o quê? Informações. Saber o quê? Coisas. Revelações da parte de Deus. E para quê? Para um propósito específico. Para cumprir um propósito. Para cumprir uma missão. Quais são os dons de revelação? Nós temos 3. Nós temos 2. Primeiro. 3, na verdade. Primeiro, palavra da sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 diz: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Diego, o que é a palavra de sabedoria? Capacidade para saber coisas, para aplicar coisas. Sabedoria é diferente de inteligência. Tem pessoas que são muito inteligentes, mas não são sábias. Tem pessoas que são muito sábias, mas não são inteligentes. Diego, o que eu busco para a minha vida? Sabedoria e inteligência. Sabedoria para saber quando falar, inteligência para saber como aplicar. Palavra de sabedoria. Quando a gente vai lá para Tiago, capítulo 3, versículo 17. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: mas a sabedoria que vem do alto, veja, tem sabedoria que não vem do alto. Nada na Bíblia está escrito por acaso. Se Tiago disse que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, então é porque tem sabedoria que vem do alto e tem sabedoria que não vem do alto. Devemos buscar a sabedoria do alto. Dom espiritual de sabedoria. Aquela pessoa que é sábia, aquela pessoa que você fala assim, rapaz, que pessoa sábia. Fala. Dá um exemplo aí, Rodrigo, entre sabedoria, inteligência e conhecimento. Por exemplo, eu posso ser muito inteligente para adquirir um conhecimento de que para um cristão ser bem sucedido, ele precisa colocar na sua vida primeiramente a Deus e depois outras coisas. Mas eu não vou estar sendo sábio se eu chegar para uma pessoa, por exemplo, e falar assim, olha, tu está todo errado. Porque na tua vida tu não está colocando Deus em primeiro lugar. Eu tenho que ter sabedoria para aplicar esse conhecimento. Eu tenho que ter sabedoria para aplicar essa inteligência. Porque senão eu vou usar o meu conhecimento e a minha inteligência para matar a pessoa espiritualmente. Entende a diferença? Entendi. Eu digo para as crianças que você é inteligente quando você sabe as coisas. Mas você é sábio quando você sabe usar essas coisas. Exatamente. Entendeu? 1 Coríntios capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. Diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo,
que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se eu conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Você já conheceu, por exemplo, uma pessoa que não terminou o primário? Aquela pessoa que, olha, você perguntar para essa pessoa quanto é 2 mais 2, ela não sabe te dizer. Essa pessoa não consegue nem assinar o próprio nome. Mas quando você conversa com essa pessoa, ela é um poço de sabedoria. Essa pessoa não conhece nada do mundo. Nunca saiu do bairro que ela mora. Mas se eu tiver qualquer dúvida sobre a minha vida, primeiramente eu pergunto a Deus, depois eu pergunto para ela, porque ela conhece da vida. Mas como que essa pessoa conhece da vida se ela nunca saiu do bairro dela? Como que essa pessoa conhece da vida se a vida dela, assim, do ponto de vista humano, é desinteressante total? Sabedoria de Deus. Sabedoria que você não se adquire, você não vai na loja ali e compra sabedoria. Você não vai numa universidade cara e você compra sabedoria, você compra inteligência, você compra conhecimento. Agora, sabedoria, não se compra sabedoria. Então, dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência. A palavra da ciência não vem de habilidades humanas. A palavra da ciência não é que, então a palavra da ciência é porque agora eu vou ter acesso a uma universidade, não, a palavra da ciência é sobre-humana. É um conhecimento, aqui não é sabedoria. A palavra da ciência é um conhecimento sobre-humano. Quer ver um exemplo? Deuteronômio capítulo 18. Eu peço perdão aos irmãos, mas já são 11h05 e tem muita coisa para falar, então eu vou falar o versículo e já vou procurando. Então, assim, é um bom teste para saber se os irmãos estão firmes na Bíblia. Ok? Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de serpente, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança de fora de ti. Veja, você conhecer o passado não é palavra de conhecimento. Ah, meu irmão, tem um irmão na igreja que ele tem a palavra do conhecimento. Mas por quê, meu irmão? Não, porque tu chega lá e conta a tua vida inteira. Não, isso não é palavra de conhecimento. Isso pode ser até ação demoníaca. Conhecer o passado é mole. Quero ver conhecer o futuro. O que é a palavra do conhecimento? O que é o dom de conhecimento? Dom espiritual do conhecimento. Você lembra lá quando Deus manda dar para Moisés as ordens para construir o tabernáculo? Lembra disso? E aí você lembra, por exemplo, quando Deus manda Moisés chamar os artífices do tabernáculo? Dom espiritual ali. Como que aquelas pessoas conseguiram fazer tudo aquilo de forma tão bonita, de forma tão bela, de forma tão perfeita? Capacitação do Espírito Santo. Palavra de conhecimento é você conhecer coisas que aos olhos humanos são impossíveis de conhecer. Não tem como conhecer. Mas você conhece. Por quê? Porque Deus te deu esse conhecimento. Para que Deus me deu esse conhecimento? Para cumprir um propósito específico. Não é para eu bater no peito e me gloriar dizendo assim, não, porque eu conheço. Não, porque eu conheço todas as coisas. Não, porque eu sou... Ó, se você quiser saber, você fala comigo que eu conheço. Não. Aí é vaidade. Deus não opera na vaidade. Quando nós vamos para o texto bíblico, nós vemos que Deus não opera na vaidade. Cuidado com a vaidade. Assim como a fofoca, um dos grandes pecados dentro da igreja, vaidade, soberba. Deus não opera na vaidade, Deus não opera na soberba. Cuidado com isso. É muito fácil. Não é incomum nós encontrarmos pessoas que manifestam dons espirituais com vaidade. Cuidado com isso. Seguindo adiante. Discernimento de espíritos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 4. Versículo 8.
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. A gente vê o discernimento de espírito. O que é o discernimento de espírito? Conhecimento divino. Para discernir entre os espíritos. E quantos espíritos existem? Quais são os 3? Exatamente. Tem coisas que é o Espírito de Deus. Tem coisas que é o espírito maligno. Satanás. Precisamos saber discernir quando é de Deus e quando não é de Deus. Mas tem coisa que é o espírito do homem. Você já presenciou, por exemplo, alguém entregando uma profecia? E aí, se você prestar atenção na profecia, você consegue saber exatamente quando foi a parte de Deus e quando foi a parte do homem? Muito comum. Infelizmente. Pessoas que complementam a profecia divina. Pessoas que estão pregando, que estão ensinando, e você fala assim, até aqui foi de Deus, daqui para lá não foi mais. Discernimento de espírito. Veja, espírito de Deus, espírito de Satanás e espírito do homem. Às vezes não é o espírito de Deus que está falando. Mas às vezes também não é o espírito de Satanás que está falando. É apenas o espírito do homem. Você já foi, por exemplo, em alguma igreja onde você ouviu uma pregação e você falou assim, está mandando um recado. Está mandando indireta para alguém. Espírito do homem. Cuidado. Diego, mas como eu sei qual é o espírito? Discernimento do espírito, dom espiritual, veja a ferramenta. Deus disponibilizou através do seu Santo Espírito uma ferramenta. Qual é o objetivo dessa ferramenta? Discernir quem está falando. Se é Deus, se é o maligno ou se é o homem. E às vezes até mesmo o maligno fala coisas que são verdadeiras, né? E aí a gente tem que ter discernimento. Paulo e Silas, eles foram presos por causa de uma libertação. A mulher dizia isso aí, o homem de Deus e tal. E estava falando a verdade? Estava. Mas não era através do Espírito Santo. Não era uma mentira. Não era o Espírito de Deus. Não era o Espírito de Deus. Exatamente. Cuidado com isso. Nós temos muitas pessoas sendo enganadas por espíritos malignos ou humanos. Veja, com a internet hoje, é muito fácil você saber o passado de uma pessoa. É muito fácil chegar aqui e falar assim, meu irmão, eis que te digo, Deus está falando. Porque você só passou por isso, por isso e por isso e por isso, e agora tudo vai mudar na sua vida. Porque a profecia não tem nada. Você tem Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, tem aplicativo. Saber o que você passou? Olhe. Que tudo vai ficar bem na sua vida? Bom, é bíblico, né? 2 Crônicas, meu povo. Né? Se humilhar e orar e buscar a minha face, então isso aí é a sua terra. A Bíblia está cheia de promessas de que se nós buscarmos a face de Deus, nós seremos abençoados. Não financeiramente, mas seremos prósperos. Salmo capítulo 1. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso, meu irmão. Você está indo para a igreja para se enganar? Cuidado com isso. Discernimento de espírito. Nós vemos isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 20, nós encontramos discernimento de espírito. E em Atos, capítulo 16, como a nossa irmã falou, nós encontramos também Paulo manifestando o dom de discernimento de espírito. E por causa disso foi preso e açoitado. Mas nós também temos os dons de poder. O que são os dons de poder? São os dons da fé, de cura e operação de maravilhas. Dons de poder. Não, mas fé é dom? Sim. Você tem a fé natural, né? Você tem a fé, vamos dizer assim, bíblica, a fé do cristão, e você tem a fé sobrenatural, a fé como dom espiritual. A fé que até o cristão mais fervoroso fala assim, ih, rapaz, eu acho, assim, Deus é poderoso, eu tenho fé, mas nessa questão aí eu acho que não vai dar certo não, mas a pessoa
manifestando o dom de fé, ela fala assim, não, é assim que vai acontecer, então vai lá e faz. Dom espiritual, dom de poder, fé, cura e operação de maravilhas. E por que que esses dons são concedidos pelo Espírito Santo para o crente? Realizar obras espirituais entre os homens. Operação de maravilhas, dons de cura. Ah, então quer dizer que a pessoa que tem um dom de cura, ela vai curar todo mundo? Bom, se for da vontade de Deus que ela cure todo mundo, ela vai curar todo mundo. Mas e se não for da vontade de Deus? Então ela não vai curar. Porque quem cura não é a pessoa. Quem cura é Deus. Através da pessoa. E aí a gente vê, por exemplo, pessoas, hoje em dia, que viajam quilômetros de distância para ir numa igreja, porque lá tem uma pessoa que quando ora, a pessoa cura. Mas não é a pessoa que cura. É o Deus que cura através dela. Se eu tiver fé e orar e Deus quiser me curar, Ele vai me curar na minha casa, com eu orando, ou vai me curar na igreja com aquela pessoa orando. Não preciso pagar para ter acesso ao dom de cura. Por que eu vou pagar para assistir uma pessoa manifestar um dom espiritual? Veja, pessoas que cobram, que pagam. Eu costumo dizer que eu não acho errado, não é que eu não acho errado, mas eu não me surpreendo das pessoas cobrarem pelo Evangelho. Eu me surpreendo das pessoas pagarem. Lá no Brasil agora tem uma onda de pessoas que fazem um evento e cobram caro. É 200, 300, 400 reais por uma tarde com 3, 4, 5, 6, 7 mulheres de Deus, que fazem a conta. Mas por que eu vou pagar? Ah, não, tem que pagar porque, veja bem, é a estrutura do evento, então é muita gente. Mas o que precisa de estrutura para o evento? Vai para a praça é pública. Por que precisa de estrutura? Não, é porque se não tiver estrutura, veja bem, não vai sair. Mas não vai sair bem? Por que não vai sair bem? Se o Deus que está operando é um Deus de milagre. Faz na fé. Precisa contratar? Contrate na fé. Mas não cobre por isso. Porque você recebeu de graça. O preço já foi pago na cruz do Calvário. E aí pessoas que pagam para testemunhar dons de poder. O dom não é da pessoa, o dom é de Deus. O dom só é manifestado se Deus assim o quiser manifestar. Dons de poder, dons de cura, dons de operação de maravilhas, dom de fé. A gente vai lá para Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Aí você vai falar assim, mas meu irmão, está se contradizendo. Porque nós temos um seminário aqui na igreja. E nesse seminário você precisa pagar, se eu não me engano, 30 euros. Você acabou de dizer que não pode cobrar, você está cobrando. O seminário ele cobra 30 euros por causa do material impresso que você recebe. Ué, meu irmão, mas não tem que exercer a fé? Tem que exercer a fé. A gente pode exercer a fé. Só que é difícil você exercer a fé quando todos não estão na mesma fé. Talvez se todos os membros da igreja fossem dizimistas fiéis, a igreja teria dinheiro para arcar com os custos do material. Então o seminário é cobrado para poder arcar com o custo do material. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19 dizem assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja, o Espírito do Senhor é sobre mim. O dom de poder não é manifestado porque eu quero, porque eu posso, porque eu tenho o dom, então eu manifesto a hora que eu quero. Não. É o Espírito de Deus sobre mim. Se o Espírito de Deus não estiver sobre mim, eu não manifesto nada. Ah, mas você cura, você faz isso e bota a mão e liberta e...
se não for o Espírito de Deus, nada acontece. Mas você conhece, mas você estuda, mas se não for o Espírito de Deus sobre mim ou sobre a sua vida, você pode abrir a sua boca e falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ninguém será tocado. Porque você vai falar de coisas humanas, sabedorias humanas. Você pode orar, vai ficar com a mão dormente de tão ficar estendida, de ficar estendida há tanto tempo. Não vai curar. Porque quem cura é Deus. É o Espírito de Deus operando através daquela pessoa, daquele crente, com o dom espiritual de cura, de operação de maravilhas. Além dos dons de cura, nós temos os dons de inspiração. Então nós temos os dons de poder, segundo grupo, dons de cura, operação de maravilhas, o dom da fé. E nós temos o terceiro grupo, que são os dons de inspiração. O que são os dons de inspiração, Diego? Os dons de inspiração são dons que dizem respeito à virtude do falar, não pela mente humana, mas pela mente do Espírito Santo de Deus. Ou seja, os dons de inspiração não são os mesmos dons de revelação. A revelação é o conteúdo. Os dons de inspiração são dons que dizem respeito à virtude do falar, não pela mente humana, mas pelo Espírito Santo. Quais são os dons de inspiração? Nós temos 3. Nós temos o dom de línguas e de interpretação. São 2 dons. Dom de línguas estranhas, dom de línguas humanas. E o dom de interpretação. Repare que eles estão juntos. Você reparou isso? Por que eles estão juntos? Alguém sabe me dizer? Complementa o outro. Porque um complementa o outro. É igual arroz com feijão. Você come feijão sem arroz? Às vezes come. Não pode. Arroz é sempre com feijão. Aqui na Europa, Aqui na Europa tá certo isso. É igual arroz e feijão. O dom de língua está acompanhado do dom de interpretação. E nós temos o dom de profecia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. O dom de línguas e interpretação, eles são, eu brinquei falando que eles são complementares, que eles andam juntos, mas às vezes eles estão separados. Mas a gente vai ver em que cenários que eles estão juntos e estão separados. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículos 2 e 3. E 4. 1 Coríntios 14, 2, 3 e 4 diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Então vamos lá, dons de inspiração. Nós temos o dom de línguas estranhas. Vamos falar assim, temos os dons de línguas humanas, o dom de interpretação e o dom de profecia. Dons de línguas humanas. Capacitado pelo Espírito Santo, você pode falar outros idiomas. Eu nunca me esqueço um testemunho de um missionário uma vez. Eu era adolescente, devia ter uns 15, 16 anos, e aquilo marcou assim de maneira surreal. Aquele irmão, ele deu testemunho que ele recebeu uma vez num culto, uma pessoa se levantou e falou para ele: olha, Deus está falando que você vai ser missionário no Japão. Se prepara. E ele falou assim: mas eu não sei nem o português. Como que eu vou ser missionário no Japão? E se eu não me engano, aquele homem aprendeu japonês acho que em 3 meses. Dom do Espírito Santo. Dom de línguas humanas. É possível. Aprender uma língua humana, japonês, alemão, finlandês, qualquer idioma, de maneira sobrenatural, dom do Espírito. Além disso, nós temos o dom de línguas, interpretação e poder. Sobre o dom de línguas e profecia. Sobre o dom de línguas e interpretação, 1 Coríntios capítulo 14, versos 2, 3 e 4. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens senão a Deus. Veja bem, se ele falasse aos homens, não seria língua estranha, seria língua humana. Certo? O que fala a língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende.
e em espírito fala de mistérios. Ou seja, quando o crente fala em língua estranha, quando ele manifesta o dom de línguas estranhas, ele não está falando com o homem, ele está falando com Deus. É o espírito dele falando com o espírito de Deus em uma língua estranha aos homens. Tudo bem até aí? Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então aqui nós temos uma diferença. Falar em línguas estranhas é falar com Deus. A profecia é para os homens. Ok? Versículo 5. Versículo 4. Versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, falar em língua estranha e profecia. Falar em língua estranha é quando o espírito do homem fala com o espírito de Deus numa língua estranha, que o homem não entende. Falar em língua estranha é para edificação própria. É para a minha edificação com Deus. E quando eu falo em língua estranha para a igreja, aí é uma profecia. E se é uma profecia, é o Espírito de Deus falando com a igreja. Logo, ele é acompanhado do dom de interpretação. Então, se eu falo em língua estranha no meio da igreja, para a igreja inteira ouvir, é uma profecia. Deus, através do Espírito, pelo Espírito Santo, através da minha vida, ele está, vamos dizer assim, vamos tentar montar aqui um diagrama. Deus, pelo Espírito Santo, através da minha vida, está entregando uma mensagem em língua estranha para que essa mensagem, para que essa profecia... Profecia não é só falar sobre o futuro, meu irmão. Profecia é tudo aquilo que nós falamos. É sempre que nós entregamos uma mensagem da parte de Deus. Lembre-se disso. Profecia não é só falar do futuro. Profecia é quando uma mensagem da parte de Deus é entregue. Tá? Então, quando Deus, pelo Espírito Santo, através da vida do cristão, entrega uma mensagem em línguas estranhas para a igreja, isso é uma profecia. Precisa ter interpretação. E quem vai interpretar isso? Pode ser a própria pessoa que falou em línguas estranhas ou uma outra pessoa. Então veja, temos um culto, uma pessoa começou a falar em línguas estranhas. Alto, levantou e começou a falar em línguas estranhas dentro da igreja. O que nós devemos fazer? Primeira coisa, silêncio, reverência. Porque se uma pessoa começou a falar em línguas estranhas alto dentro da igreja, é uma profecia. Ou seja, Deus está falando com a igreja através da vida daquela pessoa. Silêncio. Quando um juiz fala, todo mundo não fica em silêncio? Quando um presidente fala, todo mundo não fica em silêncio? E quando Deus fala, por que eu vou ficar falando junto? Silêncio. Para ouvir o que Deus está falando. Ah, o irmão acabou de falar em língua estranha. E agora? Faz o quê? Espera a interpretação. Se é língua estranha e foi falado para a igreja, Paulo diz que o que ele faz, o versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens. E fala para quê? Para ser reconhecido como profeta? Para ser reconhecido como santo? Para ser reconhecido como homem e mulher de Deus? Não. Fala para quê? Edificação, exortação e consolação. Então alguma coisa vai sair daquela língua estranha. Ou uma edificação, ou uma exortação, ou uma consolação. Precisamos fazer silêncio para ouvir a interpretação. Essa interpretação pode ser manifestada através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo através daquela pessoa, ou através da pessoa que falou a língua estranha, ou seja, ela fala e ela mesma interpreta, ou através de uma outra pessoa. Não sei se você já presenciou. No meio do culto, uma pessoa levantou, começou a falar, tá. Não que ela falou tá, tô apenas, né? Não, porque o presbítero Diego falou língua estranha, alguém falou tá. Não, é só, não é língua estranha não. Levantou, falou língua estranha, quando ela terminou, ela se sentou, ou, né, se sentou no sentido de, ela terminou, outra pessoa levantou e traduziu a língua estranha, ou interpretou a língua estranha. Dom de interpretação. Mas se uma pessoa levanta no meio da igreja e fala língua estranha meia hora e depois senta e vida que segue, duas coisas podem ter acontecido.
Primeiro, ou a língua estranha não foi da parte de Deus. Eu costumo dizer que foi língua estranha até para Deus. A pessoa levantou, falou e eu imagino Deus lá de cima falando assim, mas que língua é essa que ela está falando? Ou isso, ou imaturidade espiritual. Porque veja bem, o apóstolo Paulo nos diz que aquele que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, edificação própria. Então eu posso falar em língua estranha, o meu espírito falar com Deus para minha edificação. Só que se é para minha edificação, eu guardo para mim, não preciso ficar falando. Não é para minha edificação? É para minha edificação, edificação pessoal. Talvez seja um sinal de maturidade espiritual. Pessoa que sempre que fala em língua estranha levanta e faz aquele estalagaço todo e tal. Comedido, meu irmão. O espírito é sujeito ao profeta. É claro que dependendo da situação, dependendo do momento, dependendo do que está acontecendo, fica difícil você se conter. A alegria no seu coração fica difícil, você acaba passando um pouco da medida. Mas se contenha. Peça a Deus temperança, domínio próprio, autocontrole. Lembra do fruto do Espírito? São 9 virtudes, são 9 dons espirituais. Por quê? Harmonia divina. Então, se por acaso eu sou um daqueles que quando falo em língua estranha, todo mundo percebe que eu estou falando em língua estranha, talvez eu possa pedir a Deus, Deus, me ajuda. Porque o apóstolo Paulo fala lá, na primeira carta aos Coríntios, né? Se alguém fala no meio da igreja, tem que ter interpretação. Se não tem interpretação, se é uma edificação própria, então me ajuda a direcionar isso daí, a controlar isso daí. Veja, Paulo aqui nos dá uma exortação. Olha, falou em língua estranha, presta atenção. Faz silêncio. Busca interpretação. Nós tivemos um caso aqui na igreja, semana retrasada. No meio do culto, no momento de louvor e adoração, uma irmã foi tomada pelo Espírito Santo. E depois ela interpretou. Veja o que aconteceu. Eu não sei quem estava traduzindo o alemão, não lembro quem estava traduzindo o alemão. Mas eu estava, Janaína? Mas eu estava traduzindo para o inglês. Eu tive dificuldade de traduzir a interpretação. Porque eu não estava ouvindo. Porque não tinha silêncio. Meu irmão, mas eu estou ouvindo Deus falar, eu preciso glorificar. Agora não, glorifica depois. Porque senão vira bagunça. Faz silêncio. Ouve a língua. Ouve a interpretação. Aceita a profecia. Porque a profecia, Paulo diz que pode ser para edificação, exortação e consolação. Profecia de consolação todo mundo gosta. Agora, de exortação, aí essa é complicada. Pelo que eu lembro, foi de exortação. Aceita a profecia, depois glorifica. Tem momentos para isso. Paulo diz que tudo tem que ser feito com ordem e decência. O Espírito é o mesmo. Se é o mesmo Espírito que opera na igreja, através da vida dos membros da igreja, dos crentes na igreja, ele é o ordeiro. É o mesmo Espírito. É natural que tenha ordem. Então nós precisamos observar as ordens. Nós precisamos fazer um bom uso dos dons espirituais. Ah, Diego, mas aí você vai fazer com a igreja fique mecânica? Não. Não é uma questão de... Não é mecanicidade, não sei se essa palavra existe, mas não é deixar as coisas mecânicas, não é deixar as coisas, né, engessadas. Não é engessar a ação do Espírito Santo na igreja. Não é isso. Mas é ter ordem. Para que o Espírito Santo opere. Mas é ter espaço para que o Espírito Santo opere. Sem engessar. Mas sem ser desordeiro. Sem ser bagunçado, sem ser escandaloso. Você vê cultos por aí que parecem terreno de macumba. Literalmente terreno de macumba. Nunca foi num. Mas pelo que eu ouço falar e pelo que eu já vi, é a mesma coisa. Mas é um culto cristão com o Espírito Santo operando. Olha que coisa. Não podemos deixar engessados. Mas não pode ser da maneira que nós queremos. Lembre-se de 1 Coríntios. Paulo escreve a sua carta para uma igreja que tinha todos os dons. Que nenhum dom faltava. Mas quando a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1,
Paulo diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Não podemos ser meninos em Cristo. Precisamos buscar a maturidade. E como é que eu busco a maturidade? Orando, jejuando, pedindo a Deus, se submetendo à vontade de Deus. Não basta orar, jejuar e pedir, tem que se submeter. Não basta falar assim, Deus, eu quero. E quando Deus fala assim, então faz isso. Não, isso eu não quero fazer. Mas não adianta. Eu não posso que Deus transforme a minha vida, que Deus me amadureça espiritualmente, se quando Ele fala para fazer alguma coisa, eu falo que eu não quero fazer dessa forma, eu quero fazer do meu jeito. Não, mas é que eu sou assim, eu sou mais expansivo, então, né? Não, mas, peraí, meu. Ora um pouco. Busca uma temperança. A Bíblia diz para nós não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Um caminho é você se desviar para o caminho ruim, você se afastar. O outro é você ir para o fanatismo. Existe uma temperança. Existe o meio do caminho. Onde Deus pode operar através dos dons espirituais, através da manifestação do seu espírito. Mas de forma ordenada. De forma ordeira. Sem ser como meninos imaturos em Cristo Jesus. Então, o último grupo são os dons de inspiração, dons de língua, interpretação, dons de profecia. Sobre o dom de profecia, cuidado com a profecia. Qual é a maior profecia já revelada? A palavra de Deus. Não corra atrás de profecia. Não corra atrás de sinais. Não corra atrás de dons. A palavra de Deus diz que os sinais e maravilhas nos seguirão. E não que nós seguiremos a eles. Então, numa profecia, verifique a fonte da profecia. Quem é que está profetizando? Não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Essa profecia é bíblica? Essa profecia está dentro dos padrões bíblicos? Essa profecia fala da Bíblia? Cuidado com a profecia. Qual é o propósito da profecia? Causar dissensão no meio da igreja? Causar fofoca no meio da igreja? Ou causar arrependimento, exortação, edificação, consolo? Cuidado com as profecias. Todo profeta, ele é disciplinado. Todo profeta é disciplinado. Então, por exemplo, quem pode profetizar? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. Veja bem, todos podem falar. Mas, Diego, você falou aí que todos podem falar, mas você também falou que quando um fala, os outros se calam. Não, mas todos podem falar, mas tem que falar ao mesmo tempo? Falam todos um depois do outro. E interpretem depois um depois do outro. Versículo 5. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas. Mas por que o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas? Quem sabe dizer? Porque ele profetiza para edificar a igreja. Quem fala línguas estranhas edifica a si próprio. Exatamente. Porque a profecia é para a igreja. Isso nos mostra que o interesse coletivo é maior do que o interesse pessoal. A manifestação dos dons espirituais de interesse coletivo, ela é maior, ou ela é mais proveitosa do que do interesse individual. Porque o que profetiza é maior do que fala em língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, quem pode falar? Todos podem falar, de forma ordenada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, a gente vê isso. 14, 29 diz assim: e falem 2 ou 3 e os outros julguem. No versículo 28 diz: mas se não houver intérprete, esteja calado e fale consigo mesmo e com Deus. Não sei se você já presenciou um culto onde uma pessoa começa a falar língua estranha, aí depois o outro começa a falar língua estranha, e 3, e 4, e 5, e todo mundo está falando língua estranha ao mesmo tempo. Mas veja bem, se é edificação própria, fale consigo mesmo. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28. Se é para edificação da igreja, então fale o outro se cala, porque senão o mesmo espírito está falando através de duas pessoas ao mesmo tempo. Então quer dizer que se eu quero falar com o Caio, por exemplo, eu ligo para o telefone do Caio,
Peço para minha esposa ligar para o telefone do Caio. Peço para o meu filho ligar para o telefone do Caio. Ah, não tem como. Se eu quero falar com ele, uma pessoa só fala. Observem isso. Pode haver profecia simultânea? Sim ou não? Não é o mesmo Deus que está falando? Simultânea? Talvez seja um indício de que aquela profecia não é de Deus. Sequencial? Deus pode levantar uma pessoa, aí depois outra pessoa levanta e interpreta, a outra pessoa levanta, fala, a quarta pessoa levanta e interpreta, e por aí vai. Já vi acontecer. Mas ao mesmo tempo, não. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Cuidado com os movimentos. Ultimamente não, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, talvez 30 anos, tem se falado muito de avivamento. Mas as pessoas estão confundindo o avivamento com o movimento. Diego, como que eu sei se é um avivamento ou se é só movimento? Olha para os grandes avivamentos. Temos 4 grandes. 5 se a gente considerar a Reforma Protestante. Vamos pegar um? Pega o avivamento de 1906 na Rua Azusa, na Califórnia, onde deu início ao movimento pentecostal. Qual foi o resultado daquele avivamento? Pega o avivamento que aconteceu na Inglaterra com John Wesley. Qual foi o resultado desse avivamento? Que frutos esse avivamento produziu? Cuidado com o movimento. Igreja não é lugar de movimento. Se você está buscando movimento, busque em outro lugar. Igreja é local de adoração. Igreja é local de manifestação do Espírito Santo. Mas sem bagunça e sem desordem. Lembre-se que os dons espirituais não são para mim. São através de mim. Os dons espirituais não é para eu colocar no meu currículo. Veja bem, pregador com currículo. Pregador não tem currículo, mesmo. Ele não conquistou nada. É Deus através da vida dele. Cuidado com a vaidade em relação aos dons espirituais. Cuidado com a soberba. Cuidado com o orgulho. Cuidado com isso. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre os dons espirituais? Quantos dons nós temos? 9. Quantos grupos? 3. E quais são os dons? Os 9. Aí pegou, né? Aí já ficou. Quem pode listar? Palavra da sabedoria, palavra da conhecimento. 2. Faltam 7. Dom de fé, dom de cura, operação de milagres, dom de profecia, falar em línguas, interpretação de línguas e discernimento de espírito. Olha aí, tirou 10. Pronto. Já pode passar ali na secretaria depois e pegar o diploma. Mais alguém, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Amém. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta depois do culto, me procure o nosso pastor. Né? Não fique com a dúvida, não fique com a sua pergunta. Tá bom? Vamos ficar de pé para nós orarmos e encerrarmos nossa escola dominical.